Evangelho de João, capítulo 15. Como hoje é o último culto do ano, a gente tem uma temática livre, né? Então eu escolhi um versículo deste capítulo para a gente meditar, tá? O Evangelho de João, capítulo 15. A gente vai meditar no versículo 4. A gente não tem esse costume, né, de fazer uma pregação em cima de um versículo, mas hoje eu gostaria de usar essa liberdade e poder meditar um pouquinho, sem expor o capítulo todo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Todos acharam? Preste bastante atenção no que a palavra de Deus nos diz. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu vou ler de novo, tá? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos, ó Deus, ter a Tua palavra junto de nós. Nós estamos aqui num momento santo, Senhor, de escuta da Tua voz. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor eduque o nosso coração para poder Te ouvir, Senhor. Nós ouvimos muitas vozes, muitos barulhos, nosso coração se inclina para tantas coisas, mas nesta manhã nós viemos pedir, ó Deus, que o nosso coração se incline à Tua voz. Ensina-nos, ó Deus, a fazer calar outras vozes, para ouvirmos a Sua voz. Dá-nos, ó Deus, um coração ensinável, Senhor, uma mente que se deixa ser moldada pela palavra. Que a gente possa, Senhor Deus, sair daqui, Senhor Deus, entendendo a Tua vontade, compreendendo, Senhor Deus, o que o Senhor tem para nós e quer de nós. E como o Senhor nos quer neste mundo, Senhor. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa, Senhor Deus, conhecer e aprender um pouco mais de Ti neste dia, Senhor. Que a nossa escuta, Senhor, seja agradável ao Senhor, ao Teu coração. Que a meditação que fazemos da palavra, Senhor Deus, seja aquilo que o Salmo 19 diz. Que a palavra dos nossos lábios e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Produz isso em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse nosso último sermão de domingo deste ano, eu queria lembrar você do desafio de você permanecer em Cristo. E queria que a gente pensasse hoje por onde você andou em 2025, por onde eu andei, em quem você andou. Se você pensasse quem você seguiu, que nome vai aparecer aí dentro de você, na sua mente, no seu coração? Que ideias tomaram a liderança dentro de você? Foi Jesus? Eu não estou duvidando, tá? Mas se não foi, em algumas circunstâncias, você seguiu você mesmo, você seguiu a regra das circunstâncias, você seguiu a regra da situação que você estava entregue, então você passou por dificuldades e as dificuldades pregaram mais do que o que a palavra diz. Você passou talvez por situações de euforia, né? Às vezes uma bênção, às vezes uma conquista que é boa por si só, mas às vezes a gente tirou Jesus dessa conquista e aí a gente celebrou a euforia da conquista à parte de Jesus
E isso talvez falou, puxa, eu vivi uma coisa boa, mas Jesus não fez parte dela. O texto esse trechinho que a gente leu, ele mostra Jesus Cristo sendo radical e dizendo, olha, só tem uma maneira de você dar frutos na vida, é permanecendo em mim e eu estando em vocês. Vocês em mim, nós nele e ele em nós. Então, está rompendo um novo ano. E acho que é um momento que a gente sempre faz os combinados do ano novo. E está tudo bem a gente poder fazer esses combinados. Mas uma coisa que tem que tomar primazia no nosso coração, na nossa mente, é Deus, que em 2026 você, nós aprendamos a permanecer mais em Jesus. E ter Jesus, reter Jesus em cada um de nós. Eu queria lembrar você de início a diferença de permanecer e perseverar. Preste bastante atenção. Quando você diz, ou quando a Bíblia diz que a gente tem que permanecer, não apenas nesse texto, mas em vários outros textos, principalmente nos ensinos das cartas paulinas, ele desafia o povo a permanecer e, mais do que isso, a perseverar. Permanecer, dizer que você vai permanecer em alguma coisa e reter alguma coisa dentro de você, significa que você tem que olhar para os conflitos internos. Então, o que tira a gente de permanecer em Jesus? Problemas aqui dentro. Sempre que algum fio escapou dentro de você, pode olhar para você mesmo, que você vai falar, meu Deus, eu não estou conseguindo permanecer em Jesus. Então, se a Bíblia diz, nas palavras de Jesus, na pena de João, Jesus Cristo dizendo, permaneçam em mim, Igreja Batista Fonte de Sicar, olhe, preste bastante atenção, vigie sobre os seus conflitos internos. É da ordem daquele que quer permanecer em Jesus, conhecer as fragilidades do seu coração. Perseverança já tem um elemento diferente, que não é nem mais e nem menos importante, se complementa com a permanência. Assim como a permanência faz a gente olhar para os conflitos internos, a perseverança desafia você a olhar os problemas externos. A perseverança faz você olhar as lutas externas, os perigos das circunstâncias, o assédio do maligno, como que o diabo está tentando você, como que o diabo está querendo acusar você de pecados, como que as circunstâncias estão sendo tentadoras ou atrativas para tirar você do caminho que é Cristo. Então, se a permanência faz eu olhar para as minhas fragilidades e conflitos internos, a perseverança exige da gente uma vigilância às coisas que estão à nossa volta. Olhar o mundo, a carne e o diabo. A gente não pode baixar a guarda para nenhuma dessas coisas, mas hoje, por escolha e delimitação de tempo, eu vou falar de permanência. O desafio de você olhar para os conflitos internos. Jesus Cristo disse, vou ler as palavras dele de novo, e nesse sermão eu vou voltar aqui, permaneçam em mim. Gente, Jesus Cristo está dizendo isso na ocasião do último banquete com os discípulos. Jesus está falando isso, e o que eles vão fazer? O contrário disso, eles vão sair de Jesus. Daqui para frente é ladeira abaixo, a carne vai reinar. Eles não vão conseguir trabalhar a perseverança por causa da pressão que eles vão viver, das circunstâncias da prisão e da própria crucificação e sofrimento, a paixão de Cristo. Eles não vão ter estrutura para lidar com aquilo, eles vão se desgarrar, Pedro vai negar, Judas trai, e Jesus Cristo estava dizendo para eles, fiquem em mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus Cristo veio nos dizer nessa manhã que Ele quer permanecer em você. E isso significa, olhe para as fragilidades do seu coração. Só quem é humilde vai fazer isso.
olhar para as fragilidades do coração, porque quer Jesus dentro dele, exige da gente coração humilde. Então, por isso, eu queria perguntar para mim e para você, eu me coloco sobre esse crivo e essa luz da palavra. No que você tem permanecido? No que eu tenho permanecido? Por onde eu tenho andado? Por onde você andou em 2025? Permanência mostra o fruto. Se você olhar o fruto das coisas que você manifestou, que eu manifestei em palavras e obras, ações, mostra que eu andei em quem? Mostra que eu andei onde? Mostra que você andou em quem? Você mesmo, em Cristo. Por onde você andou? O crente, o cristão, ele só vai produzir fruto quando ele permanecer em Cristo. Jesus acabou de dizer isso. Estar em Cristo, irmão, significa, permanecer em Cristo significa que a gente vai dar fruto. E dar fruto significa que você está vivo, que Jesus está vivo em você. Portanto, se a minha vida ou a sua vida não mostra frutos, significa que Cristo não está se manifestando. Ou se tem frutos, eu não estou colocando o sermão na negação. Louvado seja Deus, porque Cristo está vivo aí. A gente pode dar fruto, Ele está manifestando o que Ele é em cada um de nós. Qual é o contexto dessa ceia, desse discurso de Jesus? Eles estão na ceia da Páscoa. Durante a ceia, Jesus Cristo está fazendo esses discursos. João mostra isso. Sobre a mesa tem 3 elementos: o cordeiro pascal, eles participaram do cordeiro pascal, pão e vinho. E eles estão ali com Jesus e os elementos. A gente usa na teologia um parênteses aqui. Na teologia a gente tem um recurso que a gente chama de interpretação das escrituras, que a gente chama de tipologia. Que é uma coisa que está sombreada no Antigo Testamento. Por exemplo, o cordeiro era um animal que ia para o sacrifício, porque não tinha um ser humano santo, sem defeito, na mesma espécie que pudesse morrer no nosso lugar. Então, prefigurativamente, Deus institui um animal para morrer no nosso lugar, até que, no Novo Testamento, Deus mandaria um cordeiro, mas não um cordeiro animal, à semelhança do ser humano, um ser humano que vai assumir esse lugar e vai morrer pelos pecados dos outros, nossos pecados. Então a gente tem, enquanto Deus não manda o Salvador, que é Cristo, ser humano que vai morrer pelo pecado de outro ser humano, de outros seres humanos, Deus institui um sacrifício com o animal. Esse sacrifício é só uma figura do verdadeiro Cordeiro de Deus que vai surgir no Novo Testamento, que é Cristo Jesus. A gente tem aqui um cordeiro no Antigo Testamento e o verdadeiro cordeiro pleno no Novo, morrendo por nós. Nesse banquete na ceia, olha a cena. Você tem um cordeiro pascal, eles estão cumprindo uma tradição, um calendário, mas você tem também o verdadeiro cordeiro que está para morrer. Jesus está ali. E ele está dizendo, gente, a gente está aqui cumprindo o calendário, mas permaneçam em mim. Fiquem em mim, deixe que eu esteja em vocês. Até agora, o cordeiro morria e a vida cada um seguia. Mas agora as coisas serão diferentes. O cordeiro não vai precisar morrer e cada um seguir sua vida. O cordeiro vai morrer para viver em vocês. Então, à luz desse texto, eu queria trazer 2 lembretes desse versículo para mim e para você. Lembretes para o nosso coração, do desafio para que em 2026 eu e você permaneçamos em Cristo e Cristo em cada um de nós. Primeira coisa, irmãos, permanecer em Cristo e deixar que Cristo fique em nós. Como permanecer lida com os conflitos internos? Para permanecer em Cristo e Cristo em nós, você precisa ter consciência daquilo que te controla. São verdades que a gente já sabe, mas a gente precisa lembrar. Se é resolução para 2026, você dizer, Deus, eu quero ver Jesus permanecendo em mim e eu nele, Jesus Cristo está dizendo,
Em outras palavras, então preste atenção naquilo que te controla. Preste atenção naquilo que te controla, para quê? Para que isso que me controla, para que isso que te controla, a gente seja decisivo, intencional em dizer, eu cedo lugar disso aqui para Cristo. Então hoje, o Senhor nos trouxe aqui, o Espírito de Deus quer trazer luz para uma demanda interna. Se há alguma coisa que dentro de você tem te controlado, e você quer permanecer em Jesus e quer que Cristo permaneça em você, automaticamente o Senhor está dizendo para mim e para você, ceda isso para Cristo. É uma decisão consciente, mas é uma renúncia interna do coração, dizer, Deus, eu sei que isso me controlou muito em 2025 e ao longo da minha vida, mas por amor ao Senhor, hoje eu venho renunciar. Eu não quero que isso me controle mais. Não quero. E aí, para que a gente possa ceder esse controle para Cristo, a gente tem um recurso que está no versículo 7. Versículo 7 do 15. Se você fechou a Bíblia, desculpa, abra. E depois deixa aí aberto, que ele vai ler mais outro versículo. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Irmãos, o primeiro ponto é, para permanecer em Cristo, você precisa ter consciência daquilo que te controla. E isso que te controla, você tem que ceder, para que Cristo tome o lugar. E para que isso, você possa ceder para Cristo tomar lugar, você precisa da palavra. Você precisa dar voz aos pronunciamentos que Jesus Cristo faz. Para permanecer em Cristo e cada um de nós, e a gente ceder o controle para Ele, a gente precisa ceder o nosso coração para a palavra. A gente precisa dizer, não, isso daqui não tem nada a ver com o Evangelho. Isso aqui me controla, mas isso aqui não é do Evangelho, isso aqui não é palavra de Deus, isso aqui não é Jesus. E eu vou ceder isso daqui para que a palavra tome primazia. Para que a palavra de Cristo seja viva dentro de nós e a gente possa dizer, não, eu sou governado pela palavra. Jesus Cristo está dizendo, olha, quando Ele permanece em nós e a palavra dele está na nossa vida, a gente pode orar e ter uma oração efetiva. Você vai pedir e isso vai ser feito. Não é um nosso desejo gratuito. Por que que você pode ceder aquilo que te controla para Cristo e a palavra dele está em você? Jesus Cristo está dizendo, pode orar isso, porque Ele vai fazer. Pode orar sobre isso, porque Ele vai fazer. Peçam sobre isso e isso vai ser feito. Então eu vou mudar. À luz disso eu quero perguntar, se eu e você, nós temos orado sobre o controle divino sobre nós. Então, eu não sei quais são as suas resoluções de ano novo. Já parou? Você já parou para fazer isso ou não? Não. Mas deve fazer. E em primeiro lugar, a gente precisa ser regido pela palavra. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje. Que a gente precisa parar e dizer, Deus, eu quero entregar aquilo que me controla. E eu quero ceder esse lugar do controle para Cristo. E para ceder o lugar do controle para Cristo, eu quero que a palavra dele reine no meu coração. São verdades simples, não é, irmãos? Coisa que a gente já sabe, mas que a gente precisa lembrar hoje, nesse último domingo de 2025. É deixar a palavra de Cristo governar o nosso coração e reger as coisas dentro de nós. Essa oração, ele está dizendo, se você permanecer em mim e as minhas palavras estiverem em você, pode pedir o que você quiser, isso vai ser feito. Não é o gênio da lâmpada que vai satisfazer os teus desejos, como eu disse na semana passada, mas é Deus comprometido com a obra de Cristo em você. É Deus comprometido em colocar Jesus em você. É Deus dizendo, é isso aí, eu quero que você diminua e eu quero que o meu filho esteja aí.
Esse é o compromisso que Deus tem com a gente, com a obra de Cristo. Que Ele cresça e a gente diminua, que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Se a sua vida está nivelada por você, pois hoje a palavra de Deus diz, não é esse o caminho. Não é para ser assim. O Filho de Deus quer estar mais em você. O Filho de Deus quer conquistar mais o seu coração. Paulo orou isso pela igreja de Éfeso. Ele falou, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no íntimo e Cristo habite. Tem áreas da minha vida que Cristo não habita. Não significa que eu não sou dele. Eu sou dele. Jesus é o Senhor da minha vida. Mas tem áreas em que não estão sob o controle dele. E ele vem a nós hoje dizer, não, Cris, eu quero dominar essa área da tua vida. Se em 2025 nessa área você reinou, pois hoje está na hora de você provar o reinado de Cristo aí. Se em 2025 nessa área outras coisas tomaram o controle, pois hoje o Espírito de Deus está dizendo, eu quero que Cristo domine isso daí. Só que Deus é livre para fazer. Mas essa ação do Espírito de Deus, ela passa, irmãos, ela passa pela nossa consciência. Então, primeira coisa, para a gente pensar aqui, eu disse que seriam 2 lições, mas me dá a chance de fazer mais uma, serão 3. Para que Cristo permaneça, a gente precisa ter consciência daquilo que nos controla e a gente ceder isso. O que o Espírito de Deus quer que você ceda hoje, do seu conflito interno? O que o Espírito de Deus quer que você ceda, que eu ceda hoje, desses controles internos? Mas segundo desafio do permanecer em Jesus. Permanecer, irmãos, não se faz, para permanecer em Jesus, não é uma questão que você faz na sua própria força. Talvez tenha uma pessoa que você acha que é muito disciplinada aqui na igreja, que você fala, meu Deus, esse irmão, essa irmã é uma bênção. Olha, você vê a encarnação da disciplina. Tem alguém que você conhece? Assim, aqui na igreja eu olho, vejo vários. E sinto muito em dizer, isso não é uma prerrogativa do teu temperamento, da tua personalidade. Você não pode decidir hoje, 2026, eu vou permanecer em Jesus, porque eu dou conta de permanecer nele. Não é uma decisão que você faz confiando em você mesmo. Jesus Cristo, ele nivela todo mundo dizendo, não, longe disso, é graça sobrenatural. Você quer permanecer em Jesus? Meu irmão, você não tem poder para isso. Ah, você quer que Cristo esteja mais em você? Isso não é porque você é bonitinho de Jesus. Não é porque você é um santinho de Jesus. Isso é a obra do Espírito na tua vida. E se é uma obra do Espírito, é responsabilidade de Cristo fazer isso em você, e Ele quer fazer. Isso por um lado nos tira da vida religiosa, ufa, não é por méritos humanos, graças a Deus, é a operação da graça de Deus na tua vida. Por outro lado, se é a operação da graça, você precisa buscar. Se é a operação do Espírito Santo, você precisa ter uma atitude de prontidão. Senhor, eu estou orando, buscando, me empenhando em buscar o teu poder, para que o Senhor coloque mais Jesus em mim com a palavra. E aí, meus irmãos, eu pergunto como está a nossa vida de oração. Porque se o crente sabe das coisas da palavra, mas não tem uma vida tanto quanto de oração, por aquilo que a palavra aponta, é desnível. Está cheio de Bíblia e pobre de oração. A palavra põe os alvos, irmãos, e a oração pauta o caminho para que a graça sobrenatural de Deus se manifeste. Hoje a gente está ouvindo a palavra, e é por isso que o sermão tem que pôr a gente de joelho. Por que eu estou orando? Porque Deus está dizendo que quer permanecer em mim, e eu tenho controles que não são de Cristo, dentro de mim. E eu quero ceder esses controles para Ele. Mas isso não é uma decisão da minha carne. Tenho certeza aqui, vou fazer um eu coletivo aqui. Vou falar na primeira pessoa, mas se você se vê na minha desgraça, vem embora, vai embora.
Várias vezes, quando eu vou para a palavra, ou escuto um sermão assim, que o sermão leva para a tomada de decisão, eu falo, Deus, eu sinto muito, mas não vou fazer, porque eu tenho medo de fazer, e ali na esquina eu desfazer tudo que eu me comprometi na oração. Às vezes falo, Senhor, eu tenho medo de fazer um voto e não cumprir. O medo de dizer, eu vou atender o que a palavra diz, mas na esquina eu falar, voltei atrás e saí do compromisso que eu assumi. Pois esse segundo ponto do sermão hoje vem com uma mão no ombro dizendo, relaxa. Não é para você fazer voto confiando em você, é graça de Deus que vai agir na tua vida. Descanse no poder do Espírito e não confie na sua carne mesmo. Quando a gente diz sim para Deus no sermão, irmãos, a gente não está dizendo porque, Deus, eu acho que eu tenho um mínimo de carne para poder obedecer. Deus, eu não consigo fazer isso. Mas eu quero que o Senhor faça. Eu não vou cumprir, mas o teu poder está aberto, está livre para agir e pôr Jesus aqui. E é porque o Senhor faz, porque o Senhor é Deus, porque a graça opera Jesus na minha vida, eu vou me empenhar e vou buscar esse poder para que Cristo permaneça. Faça os compromissos. Faça os compromissos na oração. O que Deus está pedindo não é um caráter ou uma vida disciplinar irrepreensível. Deus está pedindo pecadores humilhados. Deus está pedindo gente rendida aos pés dele. E que sabe que pela sua própria carne não tem condições de obedecer. Mas que estão abertas para a operação do Espírito Santo, para o poder de Deus dizer, Deus pode colocar a santidade de Jesus em mim, apesar de mim. Então se em 2026... você quer permanecer em Jesus, meu irmão? Saiba que isso é graça e é a operação sobrenatural do poder do Espírito Santo na tua vida. E por fim, irmãos, para permanecer em Jesus, versículo 10 do capítulo 15. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Jesus coloca um outro ponto da permanência. Passa pela palavra e passa na dinâmica do amor de Cristo. Permanecer em Jesus e Jesus permanecer em nós se dá na dinâmica do amor de Cristo. O que significa isso? Cristo tem mais interesse de que você permaneça nele e que ele esteja em você do que você. Jesus está aqui querendo conquistar seu coração e o meu coração para ele. Talvez você diga, eu não tenho vontade de permanecer em Jesus não. E também não quero dar controle nenhum da minha vida para ele. Eu gosto do meu controle. Se tem uma coisa que eu gosto é de controle, irmãos. Vocês não gostam de controle? Eu amo controlar as coisas. Por isso que eu sofro quando... por exemplo, como pai, porque você controlar a máquina é uma bênção, né? Aperta, leva para o conserto, não dá mais, você vai fazer os boletos de 10, 15 vezes para comprar um novo. Gente, não é assim. Filho, você fala, não faça, e ele faz, e aí aquilo vai te dando uma ira, porque sua palavra é nada, não é? Os comandos que você dá não funcionam, e aí você isso vai te desafiando no controle. Se você está aqui hoje dizendo, eu não quero abrir mão de controle nenhum, não quero permanecer em Jesus, pois há uma exortação de amor para você. Jesus Cristo está dizendo que ele tem mais interesse no controle do seu coração, apesar do seu desinteresse. Ele tem mais interesse do que você na permanência dele na tua vida. E ele empenha o seu amor. Ele está dizendo que ele está empenhando o amor dele. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. É na dinâmica do amor de Jesus que a gente vai encontrar amor por Deus para permanecer nele. O amor de Jesus precede o nosso amor. O amor de Jesus precede o seu. Você acha que o seu amor é bom? Não. Eu acho que o meu amor é bom? Não, meu amor não é bom não, gente. Mas o amor de Jesus no meu amor faz milagre. O amor de Jesus no teu amor faz milagre. Ele está dizendo que o amor dele acompanha o seu amor.
Deus, eu vou tomar uma decisão por amor ao Senhor, mas eu quero que o teu amor me acompanhe. Deus, eu vou assumir casamento com a pessoa que o Senhor preparou para mim, mas eu quero que o Senhor me acompanhe, o seu amor me acompanhe nos votos. Deus, eu decidi amar o meu inimigo. Eu decidi perdoar o meu ofensor. Deus, você decidiu perdoar o seu ofensor na sua força? Você decidiu amar o seu inimigo no seu amor? Jesus precisa estar aí, meu irmão. Se Ele está aí, o amor dele está aí, o amor dele te acompanha, o amor dele acompanha o teu amor. O amor dele desenvolve o amor dele no teu coração. E aí o teu amor segue o amor de Deus. E o amor de Deus em você faz milagres. Ele cria mais amor no seu coração. Ele acrescenta mais amor no seu coração. Romanos capítulo 5 diz que o Espírito derrama o amor de Deus no seu coração. E no amor de Deus você consegue amar. O crente que permanece em Cristo, permanece no amor de Cristo. E essa é uma bênção que todos nós precisamos. Que o amor de Cristo cresça em cada um de nós. Quais são os resultados disso, irmãos? Os resultados disso, ele está dizendo: quem permanece em mim e eu nele, ele dá fruto. Ele dá fruto. Mais do que performance espiritual, irmãos. O sinal de que você está cheio do Espírito e cheio da palavra de Cristo é que você está dando fruto. E o fruto é Jesus se manifestar. Você abrir mão dos controles e Ele governa. Então hoje, que a gente possa tomar como resolução para o ano de 2026. Tem as coisas do aqui e do agora, mas tem as coisas do relacionamento com Deus. E a gente poder dizer: Senhor, que Cristo permaneça em mim e eu nele. E isso exige um olhar para dentro. O que te governa aí dentro? Quais são os controles que regem o teu coração? Para que saber disso? Para que você baixe e guarde e renuncie esses controles. E Cristo tome a liderança. Ah, mas isso não é uma decisão da minha carne. Não é mesmo, é uma decisão de fé no poder de Deus que vai fazer isso. E aquilo que o Espírito de Deus fizer, você vai seguir em oração. A palavra indicou, isso vai pautar a tua vida de oração. Culto de sexta vai estar cheio. Brincadeira, irmãos, não é o culto de sexta, mas é a tua oração agora, depois do sermão, é a oração da devocional, é a oração do transporte público, no trânsito chato da cidade, no banheiro do teu escritório, fala: Deus, preciso orar, vou lá, dobra o joelho rapidinho, não sei como é do teu lugar do secreto aí. E tem as orações dos compromissos públicos também. Mas independentemente dos compromissos e programas de oração, meu irmão, é você dizer: eu estou orando, sabe por quê? Porque a palavra disse, e eu tomei uma decisão, não porque eu confio em mim, ou porque eu sou disciplinado, mas para que a graça manifeste e opere Jesus aqui dentro. E eu quero permanecer na dinâmica do amor de Cristo. Eu quero ver o amor de Cristo preceder o meu amor, o amor de Cristo vir antes. Eu quero ver o amor de Cristo acompanhar, impulsionar o meu amor. Eu quero ver o amor de Cristo o meu amor ser seguido do amor de Cristo. Eu quero ver Deus, pelo poder de Espírito, criar mais amor para com Deus, sobretudo no meu coração. Tem um cântico antigo do Ademar de Campos que ele só fica assim, ele só diz isso: doce Jesus, eu estou te amando mais. Parece egocêntrico, né? Mas não é. Por que você está amando mais? Porque o Espírito de Deus está te fazendo amar mais. O mérito é todo de Jesus, porque Cristo está permanecendo aí. E aí, meus irmãos, quanto mais velho de crente você vai ficando, mais santo e consagrado você vai vivendo. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Que hoje a gente possa clamar: Senhor, eu quero permanecer em Cristo. Desarma os gatilhos internos. Desarma os gatilhos internos. E eu termino essa palavra, esse sermão de hoje, com esse desafio de oração. Quais são os gatilhos do teu coração? Quais são as coisas que te controlam aí dentro? Que você, quando deixou o tiro sair,
Você falou, Deus, que estrago horroroso. Que estrago horroroso que aconteceu aqui dentro de mim. E palavras e ações que saíram desse estrago aqui foram destruidores. Eu feri pessoas, eu machuquei pessoas que eu amo, machuquei pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Talvez você tenha ferido você mesmo. O Espírito de Deus está aqui para que eu e você, a gente possa dizer, não, eu quero permanecer em Jesus e quero ceder os controles do meu coração para Ele. Vamos fazer isso em oração? Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Que a gente tenha um momento de olhar para dentro, e pedir que o Espírito de Deus traga luz para o que está no nosso coração, para os controles do nosso coração, da nossa alma, e a gente possa, nesta noite, orar, cedendo esses controles para Cristo. Senhor, nós estamos diante de Ti e pedimos que nessa hora o Senhor traga luz para o que está dentro de nós. Tua palavra é santa, Deus. O Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus que escolheu, ó Deus, vasos de barro para reter essa glória, esse tesouro que é Cristo. O Senhor poderia, Senhor Deus, estar em tantas outras coisas, mas o Senhor escolheu a nossa vida como templo, como casa, como morada. O Senhor quis manifestar a sua glória, Senhor Deus, em templos vivos, templos não construídos por mãos de homens, nem de pedra, mas pessoas, ó Deus, e nos fez casa do Senhor, morada do Altíssimo. Para nós é um privilégio, mas ao mesmo tempo desafio, Senhor. Desafio de entregar os controles. Desafio, Senhor Deus, de entregar aquilo, Senhor Deus, que expulsa Jesus de dentro de nós. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós ouvimos a Tua palavra e ouvimos esse recado do Cristo, Senhor Deus, o Cordeiro Pascal, dizendo que é necessário que Ele permaneça em nós, e para isso nós precisamos olhar para os conflitos internos. Traz a luz e traz a memória para o meu coração, para os meus irmãos, Senhor Deus, aquilo que é conflito dentro de nós e que inviabiliza a permanência de Jesus em nós. Senhor, se é na área dos relacionamentos, se é na área, Senhor Deus, do autocuidado, Senhor, se é, ó Deus, nas relações interpessoais ou nas relações de trabalho, nas relações, Senhor Deus, de estudo, nas relações com o mundo, na interação com este mundo, Senhor, ó Deus, nós expulsamos Jesus facilmente por conta das nossas próprias questões e fragilidades, que nesta manhã, Senhor, o Senhor nos leve à renúncia desses controles, desses gatilhos. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito encontre vulnerabilidade, disposição de caráter, Senhor, para que chamemos Jesus para morar em nós, para estar em nós, ser Senhor de áreas em que nós apresentamos resistência ao senhorio dEle. E que Cristo nos derrote graciosamente, amorosamente, docilmente. Que Cristo com a sua mansidão e a sua humildade, Senhor, troque os jugos dentro de nós. Tire jugos pesados e nos dê fardos leves, jugos suaves. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor Deus, traga luz daquilo que devemos fazer objetivamente, para que o Filho de Deus seja achado em cada um de nós. Ó Senhor, nós clamamos o poder do Teu Espírito. Ó Deus, para que essa decisão, esses compromissos, os votos que assumimos na Tua presença, não sejam, Senhor, baseados na nossa autoconfiança, mas única e exclusivamente na graça operosa do Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga consciência, a consciência da Tua igreja, a mim, a cada um de nós, Deus, onde devemos assumir os compromissos com a permanência de Jesus dentro de nós. E que a gente possa, Senhor Deus, buscar isso em oração, Senhor. Buscar o poder do Senhor em oração. E que a gente possa, Senhor Deus,
como fruto, experimentar o amor de Cristo, que precede, Senhor Deus, o nosso, impulsiona o nosso. Senhor, que essa palavra não se perca, que essa palavra não seja, Senhor Deus, só uma informação, mas essa palavra, Senhor, gere vida. Essa palavra seja uma profecia do céu para nós, e ela gere vida de Cristo em cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor nos inquiete com a Tua palavra, para que a gente possa, Senhor Deus, vir andar em novidade de vida, e o Teu Espírito nos faça cheios da palavra, avivados pela Tua voz. Renova-nos, ó Deus, nesta manhã, na Tua presença. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.